Olá, meus amigos entreliçados. Mais uma noite, uma tarde ou um dia? Não, você que vai pegar o Entreliçados no lançamento, é um final de tarde, né? 18 horas. Domingo, 18 horas, né? Então, você tem uma boa noite, um restinho de final de semana, né? Muito bom. Assiste lá, sei lá, uma série Netflix. O que ele vai fazer depois Vai do seguir que nós. assistir o nosso Entreliçados? Aquela Vai coisa. dormir, vai dormir. Depois de assistir, você segue nós no YouTube lá, inscreve. Inscreve você que tá afim de continuar nossa história aqui no 17º episódio, falando sobre engenharia, construção civil, empreendedorismo. Cachaça, não. Estamos aqui hoje com nosso amigo Igor Simões, engenheiro civil, formado pela UFSC. SC, né? Ou não? Não. Aí, ó, já errei. Aí, eu... Pelo menos acertei o nome, acertei, né? Não. O Trello Cara, você não tá passando o... Informei errado, desculpa. Eu sou formado pela Universidade Católica de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, né? Mas, na minha caminhada aí pelo Brasil, né? Eu fiz 3 universidades, digamos assim. Então, meu curso é dividido em 3 partes. A primeira parte, né? Cursei 1 ano de engenharia civil na UEG, em Anápolis. Depois, eu cursei mais 2 anos e meio, mais ou menos, aqui no Instituto Federal, em Jataí. E depois que eu fui lá para Santa Catarina. O que você foi fazer lá? Quando é que você começou? Só pra gente saber, assim, o ano que você começou essa peregrinação. Passou no... 2015. Caralho. Não, até que você emendou um no outro, até que você não... Assim, eu demorei... Não teve janela grande assim, né? Entre assim, uma mudança e outra. Eu não. demorei 6 anos e meio pra fazer a faculdade. Mas eu tive 2 transferências de curso, né? Então, eu acho que não demorou tanto Só assim, tive uma e demorei mesmo. Pois é, Meu eu fiz Deus. 2 transferências. Mas E geralmente... você transferiu? Então, quando eu morava em Anápolis... Não, vamos por partes, vamos por transferências, né? Por transferências. Então, a primeira vez, né, que eu transferi de Anápolis para Jataí, eu não sei muito bem o porquê que eu transferi, né? Hoje em dia eu sei vários motivos, mas na época... Na época você não sabia. Eu não sabia o porquê. Mas basicamente foi assim... Eu nunca tive a ideia de sair de Anápolis. Nunca isso tinha passado pela minha cabeça. Aí um certo dia, num domingo, eu tava lá na minha kitnet, né? E do nada me veio assim... Vou transferir para Jataí. Eu tenho que transferir para Jataí, vou embora. E aí eu abri o site do Instituto Federal aqui e tava aberto, né? O processo de transferência era o último dia para inscrições. Nossa. Aí eu peguei e falei assim, seja o que Deus quiser, né? Me inscrevi e vim prestar a prova, né? Aí teve uns percalços aí, né? Deu um rolar que tinha uma terceira chamada, que era quando eu ia ser chamado. O pessoal não fez, mas aí descobriu depois que tinha que fazer. Mas enfim, o importante é que deu certo, né? E aí eu voltei para Jataí. Depois de um tempo, né, que eu voltei para cá, era outubro de um ano. E em abril do outro ano, meu pai veio a falecer, né? Então, sua família então é daqui? Minha família Jataí. é daqui. Você tinha ido para Anápolis para estudar? Para estudar. E resolveu voltar. E aí, assim... Foi bem, ninguém suspeitava de nada, né, disso. Meu pai tinha 57 anos, né, então ele faleceu, assim, foi de surpresa, assim, né, de certa forma. E aí, hoje em dia eu entendo, né, que essa transferência para cá foi para poder passar os últimos momentos, né, da vida do meu pai com ele, né. Então, é interessante, assim, que eu não tinha a intenção ideia, e né? do nada... Eu vou ter que ir embora e eu dei um jeito e vim. Né? Sem saber o motivo, Sem saber o motivo, né? Uhum. Mas aí, enfim, aconteceu isso. E aí, depois, eu fui tocando o curso aqui e tal. E aí eu comecei a namorar na época com quem é a minha esposa hoje em dia, que é a Stefane. E aí,
a minha esposa é médica, né? E ela, na época, era clínica geral. E ela queria fazer residência, né? E aí ela prestou a prova e passou lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Pois é, mas era daqui. Ela é daqui. Ah, tá. O Wilson E- 3.0. O pai dela, o meu sogro, né? É o Dr. Wilson, aqui de Jataí. É o ginecologista, um dos mais antigos aqui. Uhum. E aí ela passou na residência e foi fazer, né? A residência lá em Jaraguá, e aí eu peguei, vazei e Zarpou. fui embora também. O que eu falei? Ela fez. Mulher. Mas ela fez, É o ela poder fez da paixão. medicina aqui? Não, ela fez medicina na Argentina. Eu fiz a Ah, mesma na coisa. Argentina e foi fazer residência no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Exato. Foi aí que você foi com ela. Sim. Entendi. E... A terceira etapa da engenharia A civil. terceira etapa da engenharia civil. Mas foi interessante, né, que quando eu fui lá para Santa Catarina, foi bem na época da faculdade que a gente começa a pegar aquelas matérias mais práticas, né? Começa a pegar concreto armado, começa a pegar materiais de construção, 2 e tal. Aí, o que eu pude perceber, assim, a instituição pública, ela tem uma base teórica muito grande, muito boa, assim, né? Só que quando vai para a parte prática, tem muita coisa que infelizmente não dá para fazer, porque o pessoal fala, tá faltando material, tá faltando verba. Na minha não tinha, não. E aí, quando eu fui lá para Santa Catarina, eu peguei bem essa fase que precisava das verbas, né? E aí, então, eu percebo hoje em dia que eu consegui aproveitar um pouco dos melhores aspectos das duas instituições, né? Porque a pública, assim, peca, não todas, né? Mas algumas instituições públicas pecam na parte prática mesmo, né? E outras instituições particulares pecam na parte teórica. Então eu fiz a parte boa da instituição pública e fiz a parte boa da instituição particular também. Hoje é o engenheiro. De engenheiro, né? E com o que passou? Como você chegou nesse ponto de querer ser engenheiro lá nos primórdios do dinâmico? Deus O me que, livre. que entrou na sua cabeça? Que Da- é Pois Dota? é. Dota. Bota? O que é Dota? É um jogo de ator. É, um jogo da terra. Ué, mas na online? Ah. Não entre para esse mundo. Já passei. Vai Não começar dou a conta ficar mais. sem dele ali. Foi por causa Começa disso. a cair os certeza. cabelos e tal, é desse jeito. O jogo é tão terrível Nossa, assim. A gente fica nervoso, assim, arranca os cabelos. É desse jeito. Ixi, Maria. Mas enfim, como que eu decidi cursar engenharia, né? Isso aí, inclusive, é um dos pontos que eu abordo na palestra que eu tô fazendo agora nas escolas, né? Então, só para pontuar um pouco, né? Contextualizar. Então, a EAJA esse ano me chamou para estar indo até as escolas, né? Indo até o 3º ano do ensino médio, de um monte de escola aqui de Jataí, eu acho que são 13 no total, para falar para os meninos, né, do 3º ano, o que é engenharia, né? O que é engenharia, quanto que um engenheiro ganha, ou quanto que ele deveria ganhar, né, de acordo com a lei. Não fala isso, não. E assim, mostrar para eles que a engenharia não existe só engenharia civil, engenharia elétrica que tem aqui, né? Mostrar que tem Essa é a engenharias nossa também. dúvida que eu citei no episódio anterior, que eu não sabia se você iria falar sobre todas as engenharias Sobre ou se era todas. só engenharia civil. Você vai falar Sobre dar todas. um geral. Então, agronomia e todas as outras engenharias. Isso. Inclusive, nessa atividade, né, um dos pontos que eu abordo é esse aí, como que eu escolhi, né, fazer engenharia. Então, quando eu estava lá naquela época do ensino médio, né, para onde será que eu vou, tal, o que eu vou fazer? Então, eu observei, assim, que tinha alguns ramos para eu ir, né? Então, tinha como eu fazer direito, mas aí eu não gostava muito porque meu pai era advogado e eu sabia que era treta para mais de metro. Todo cliente era uma briga e é isso, o mundo do direito é isso, né? São duas partes, né, que estão tendo um conflito ali, né? Então, eu não gostava muito, assim, de como que atuava. De ficar no meio desse De ficar conflito. no meio desse conflito, né? Defender uma das partes. Também tinha a parte de licenciatura, né? Mas aí eu,
na época eu nunca pretendi dar aula, assim, né? Tinha a área da saúde, mas a área da saúde eu particularmente acho tudo muito nojento, porque... Abrir gente, sangue. Vamos supor, vai pra medicina, aí tem que abrir gente, chega gente acidentada, gente com... Vê um sangue, a pressão já dá aquela baixada. Não é nem a questão de sangue, mas aí tem todas as desgraças, assim, acontecem Abre na aquele medicina. intestino lá todo... Aí você vai, por exemplo, pra outra área, dentista, você pega aquelas bocas, aqueles povos tudo fedido, Tem muito de aqueles cara, dentes. aqueles bichos no dente. Então, assim, eu olhei assim pra isso aí e falei, não, isso aí não... Aí fisioterapia, por exemplo. Aí você vai pegar um povo cheio de dor, sabe? E aí você vai ter que Reclamando manipular de tudo. isso, aí vai que acontece alguma coisa. Aí A maioria das dores é psicológico, nem é física. Aí eu fiquei meio assim... Mas e você foi agora, pra área né? que você vai culpar de tudo? Aí eu peguei e falei assim, então restou aí engenharia, né? Restou abrir uma empresa, Filosofia. fazer alguma coisa. E restou aí, talvez, um dia ser professor, né? Se nada... Nada der certo. Se nada me Se nada agradar, der né? certo, eu vou... Se nada me agradar, aí vamos pra essa área. Porque minha mãe é pedagoga. Sua mãe né? é? E A aí- minha também é. E aí eu peguei e pensei, vamos ver, né, essa área. Aí eu peguei e falei assim, aí eu fui estudar um pouco sobre a engenharia e eu vi que com a engenharia eu conseguia ser professor um dia, né, e consegui abrir uma empresa também. Então eu falei, pô, é isso aí mesmo, vamos meter as caras e vamos embora, né. Aí eu, inclusive, eu tava contando aqui antes, né, que eu até no começo da faculdade, assim, eu pensei em desistir, né, do curso para fazer administração. Aí depois um amigo meu chegou pra mim e falou assim, mas você pode ser engenheiro e administrar alguma coisa? Aí eu falei, então pronto, então é isso mesmo que eu quero. Olha, esse negócio de... O pessoal fala sangue, né? De você ter na família referência, ou até mesmo acho que é genética mesmo. Você falou aí que sua mãe é pedagoga, né? E a minha também é. Então, eu sempre fugi dessa parte, né? De acadêmica, mas pela questão financeira, né? Mas ganha mal pra caramba. Pra ganhar e bem tem tal. que estudar demais. Pra ganhar bem tem que fazer pós-doutorado, tem que passar num concurso público concorridíssimo e tal, né? Mas, cara, a gente não consegue fugir completamente, né? Hoje eu ministro aula na UNA, já ministrei no IF, então assim, e é muito prazeroso, né? Então, independente da questão financeira, vale muito a pena, né? Ministrar aula, né? E acho que não só isso, mas se a pessoa tem desenvoltura ou tem ali na genética, ela sente que para ser advogado, né? Para resolver esses conflitos que você citou, não dá para você fugir muito, né? Por mais que você fuja, não, mas sei lá, paga mal, não, disso eu não gosto, talvez assim, essa questão de medicina que você falou, mas tem que abrir uma pessoa, ver sangue, não sei o quê, mas tem gente que tem muita afinidade com as ciências biológicas, né? Então não adianta você fugir. Tanto é que né? você tá dando palestra agora já, né? Já tá Pois entrando numa você aula. falou assim, não, eu não sou professor, né? Acho que você não sei se você ministra alguma aula em alguma... Não, mas tá dando Já as tá palestras que é aula, né? Pela EAJA, né? Não deixa de ser uma forma aula. de inspirar, né? Porque dar aula é isso. Então acaba que a gente não consegue fugir muito disso, né? E não deve também. Eu acho que também não deve. A gente tem que seguir um pouco do que a genética pede, né? Pra gente... Sim, eu concordo com isso, né? Inclusive, isso é um dos assuntos, né, que a logosofia aborda, né? Então, além de tudo isso que eu faço, eu sou estudante de logosofia, né? E aí... O que é isso? Vamos começar do Deixa eu O só- Ninica que falou. Vamos começar do começo, então, né? Mas deixa eu só primeiro contextualizar, por quê, né? Então, dentro da logosofia, assim, a gente estuda tudo que abrange o ser humano, né? Tudo que permeia o ser humano.
tanto a parte interna quanto externa, né, do ser. E, por exemplo, uma das coisas que a gente estuda é sobre a herança que cada um tem, né? Herança não genética, mas como se fosse uma herança espiritual. Uhum. Então, a gente tem, assim, na história da humanidade, né, a gente tem pessoas que nasceram com algum dom para alguma determinada área. Por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, isso aí os universitários podem corrigir, mas se eu não me engano, parece que Beethoven começou a tocar piano ou algum instrumento com 3 anos de idade, né? Quem que ensinou isso para ele, né? Então, ele já nasceu com aquela habilidade, né? E a gente tem, assim, é nítido, né? Que a gente tem mais aptidão para alguns aspectos do que outros. Isso não impossibilita da gente aprender um aspecto novo, a gente aprender uma habilidade nova, né? Mas, vamos supor, se a pessoa nasceu e teve uma tendência para lidar com a área da saúde, para ela vai ser mais tranquilo estar recorrendo a essa área. Porém, isso não impede ela de cursar engenharia, de cursar direito, ou seja, qual curso que for, né? Igual o Messi jogando bola, né? Igual o Messi jogando bola, o exatamente. Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Neymar, esse pessoal Não decidiu aos 25 por anos. que eles são tão bons assim? Existe a parte de treinamento, Claro. sim, né? Claro, né? Eles se esforçam muito, mas existe uma parte que é um dom, conhecimento além do explicável. Você chama de dom, de talento natural. Sim. Uhum. Mas enfim, só para concluir o Explicar o que pensamento. Uhum. Então, a logosofia é isso, né? A gente estuda sobre tudo que permeia o homem, o ser humano, tanto da parte de dentro quanto da parte de fora, e o que seria isso, né? Então, na parte interior do ser humano, seria estudar sobre os pensamentos, sobre as virtudes, sobre as deficiências, né? Quais são as deficiências? Preguiça, falta de vontade, indiscrição, não ter determinação, não ter decisão também para fazer as coisas, sabe? Então, a gente estuda toda essa parte, que é a parte interna, né, do ser humano, e estuda também sobre o espírito, né? O que é o espírito, qual que é a diferença de espírito e alma, por exemplo. E a gente estuda também sobre o que é o externo, né, ao ser humano. O que é o externo ao ser humano? O externo ao ser humano é Deus, as leis universais, a convivência de um ser humano com outro ser humano, né? Então, a gente estuda sobre tudo isso, né? Para entender um pouco mais sobre como que isso acontece, né? Um exemplo, a convivência de 2 pessoas, né? Um ensinamento, assim, da logosofia diz que, basicamente, a convivência entre as 2 pessoas depende de como as 2 pessoas se comportam. Então, por exemplo, se você tem alguma pessoa que é ríspida com você, se você começar a tratar ela super bem, a tendência é que você faça como se fosse uma ressonância e aquela relação entre a outra pessoa fique uma relação amigável, né? Agora, se um é ríspido e o outro é ríspido, qual que é o resultado que você quer dessa relação? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Você falou um negócio aí, eu lembrei da questão daquela... tem gente que fala assim, você é a média das 5 pessoas que você convive. A logosofia, o que ela vê disso, pensa sobre isso? Essa questão da convivência, fazer com que as pessoas, né, um pega um pouco de um e vira... Todo mundo vai ficando semelhança. É verdade. É verdade. Pô, certeza que o Bruno viu esse vídeo no Instagram com uns Peaky Blinders. Só o cara que... Ou então ele viu, sei lá, o Pablo Marçal falando lá e tal, né? Talvez. Ou já fui em Pablo Marçal, já fui aqui, ó, no ISG. Pablo Marçal, o grandão com... Pablo Marçal, fui. Aquele Deus. maluco que pôs um povo numa fria, subindo. Ah, não sei não. Não, esse aí Mas foi é o outro, Pablo esse foi Marçal. É o Pablo Marçal que eu fui. Mas foi ele, então? Você viu? Foi outro. Não, foi outro. Mas enfim, assim, o que é porque assim, a logosofia, ela é uma ciência, né, que ela traz diversos ensinamentos. E
o que eu posso expressar aqui não é o que a logosofia fala sobre esse assunto, mas é o que eu penso sobre esse assunto, né? O que eu compreendo sobre esse assunto. Eu penso que é muito relativo, né? Então, a convivência entre com essas 5 pessoas, né? Ela pode sim alterar o ser humano se ele permitir isso, né? Então, como que ele vai permitir isso? Um exemplo disso é ele pegando um pensamento que é de uma determinada pessoa e atribuindo aquele pensamento a si mesmo. Tem gente que é mais propício a isso do que outros, né? Exato. Tem pessoas mais autênticas que não absorvem o pensamento outro. É como se fosse assim, ó, por exemplo, existe esse ditado popular, né? Você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. Aí, como que vamos supor que essas 5 pessoas que você convive, elas são todas contra o aborto. Como que você quer ser a favor do aborto se você convive com essas pessoas, né? Agora, e se você trocasse o meio de convivência e fosse o contrário? Então, assim, tem essa influência do ambiente, mas essa influência do ambiente só acontece porque o ser se permite ter essa influência. Mas por que ele se permite ter essa influência? Muitas vezes é porque ele não sabe que está acontecendo essa influência. Então é isso que a logosofia vem ensinar para a gente. Por isso é isso que a gente estuda. Para poder enxergar, por exemplo, essa situação sobre uma ideologia, né? Ser contra ou a favor de uma ideologia, não necessariamente essa que eu citei, mas ser contra ou a favor de uma ideologia em específico, né? Se você tiver uma defesa mental, por exemplo, e tiver uma virtude muito bem consolidada, né? Para falar assim, não, eu sou a favor de X. Não existe nada que consegue te abalar naquele determinado aspecto. E aí você pode conviver com pessoa que for. Mas se você tem isso bem consolidado, né, isso não... Tem a questão do conhecimento adaptável também, né? Você pode pegar uma ideia e conciliar com aquilo que você acredita também, né? Eu vejo essas questões até no comportamento, sabe? No jeito de falar, no sotaque. Tem muita gente que... Eu, por exemplo, se eu ficar conviver com um cara que tem um sotaque, um gaúcho ou um nordestino, eu vou começar até o sotaque parecer com o dele. Minha mulher começou a me criticar por causa disso, que tem vezes que igual nós foi pra praia, aí tem o pessoal lá do Nordeste, eles falam com um sotaque bem característico. E eu do nada tava conversando, eu começava a falar os trem igual eles. Sem ser zoando, normal. Normal, eu pego rápido. Eu pego rápido também. Você precisa ver minha mãe. Minha mãe, ela é gaúcha, né? E aí, só que assim, já faz muitos anos que minha mãe mora aqui, então ela não tem sotaque nenhum. Aí tem uma tia minha que mora no Rio Grande do Sul. Minha tia dá 2 dias depois, minha mãe tá falando igualzinho gaúcho de novo. Né? Então, tem muito disso, por exemplo, minha sogra também, ela é catarinense. Mas você conversa com ela, você vê o sotaque do sul, entendeu? Ela não pega, então ela não pegou, já tem, sei lá, 30, 40 anos que ela tá aqui e não pegou. É igual a Maurícia. Tem gente que 2, 3 dias... A Maurícia ela tá coisa. aqui, tem não sei quanto Tá aqui, Maurícia, um salve. Ela não segue, né? Ela não perde um episódio. Ela não perde. Um abraço, Maurício. É um trem engraçado. E abraço pra Mara também. Ô, Mara Augusta! Abraço. Mara Augusta, teça seus comentários depois aí pra nós. Ô Igor, você comentou lá no começo, você pegou, voltando um pouco a engenharia aí. Retrocedendo. Você comentou que você pegou as 2 partes boas de cada faculdade, né? E aí, qual foi a área que você mais se identificou, assim, na faculdade? De falar, pô, gostei disso aqui, vou seguir nisso aqui. Então, quando eu fui para Santa Catarina, eu fui na metade de um ano, no começo do outro ano foi quando começou o Covid, né? Então, basicamente eu fiz essa parte aí mais online, né? As aulas foram online. Mas, né, por conta disso, né, eu fui aproximando muito da área de projetos, né? Então, desde que eu morava aqui em Jataí, eu já atuava com projetos, né? Eu fiz estágio, né, no escritório aqui de arquitetura em Jataí.
E aí eu fazia projetos, né? Parte de arquitetura, detalhamentos e tudo mais. E aí eu via que aquilo ali eu tinha aptidão, uma certa aptidão, né? Então eu fui conduzindo para aquela vertente, digamos assim, né? E na faculdade não foi diferente. Então, quando chegou nessa parte, por conta das aulas serem online, né, o recurso que a gente tinha mais acessível era o computador. Então, eu fui tomando assim mais frente para a parte de projeto. Não é muito o que eu atuo hoje em dia, né? Hoje em dia eu atuo mais com a parte de gestão de obra, né? Parte de execução. E eu sinto que eu lido bem com isso. Tá tendo muita dificuldade. Não tô tendo tanta dificuldade quanto eu imaginaria que eu ia ter, né? E foi uma coisa que eu não tive tanto contato na universidade, né? Por conta dessa questão do Covid, né? E aí, hoje, essa é a grande questão que a gente estava falando antes, de ter aptidão para algum ramo, né? Então, parece que eu tenho aptidão para isso, para essa gestão de pessoas, para conversar com o pessoal e lidar de uma melhor forma, né? Encontrar um meio termo entre todas as discussões, né? Então, eu consigo lidar bem com isso. E ninguém me ensinou isso, né? Inclusive, na faculdade eu não tive nem acesso a isso por conta do Covid, né? Mas é uma característica de professores também, né? Voltando, Sim. né? De ser não só professor, mas pessoas que se comunicar. se comunicam, se relacionam bem com as outras. Eu acho que tem um limite também, né? Porque é de se comunicar, mas você tocar uma obra é gerir, né? Não é nem só comunicar. Agora, pra você tocar uma obra, você tem que ter o... Mas então hoje você não tem elaborado tanto o projeto, tem ficado mais nessa parte de execução? Isso. Que obras que você tem executado? Então, eu faço projeto assim, eu ainda faço, né? Mas não é com tanta frequência. Obras que eu tenho executado. Então, eu já fiz projeto, né? Não acompanhei a execução, mas já fiz projeto de casa em fazenda. Atualmente, uma das obras que é do meu escritório, né? Então, lá no meu escritório somos em 3 sócios, meus outros 2 sócios são arquitetos e eu sou engenheiro. Então, eles bolam tudo que eles querem fazer lá e eu dou um jeito de pegar a bronca e executar, né? Então, uma das obras que a gente está fazendo hoje em dia é o complexo esportivo do Colégio Dinâmico, né? Lá pra cima. Eu vi a maquete esses dias. Parece que eu não sei onde que é. Não, não sei onde é não, só vi a maquete. Sabe onde que é os Correios lá em cima? Sei. Perto da J Cruzeiro, lá em cima? É quase em frente os Correios. Tem a academia antes, tem um né? galpão fazendo. Isso. Um galpão, lá? né? Tipo um galpão. Tá. Vai ser um complexo esportivo. Vai ser um ali, complexo então. esportivo. Então vai ter quadra de areia, vai ter quadra poliesportiva, vai ter Eu acho que o uma dinâmico... edificação voltada para balé, né? Também. Vai ter bacana, um vestuário também. Aquele pro triângulo pessoal. todo ali vai ser ocupado com um complexo esportivo. Sim. Porque eu acho que no dinâmico tem um ginásio, né? No Tem. esportivo acho que é um ginásio, né? Sim. Acho que é só a quadra, né? Só Aí lá no fundo. a quadra do Dinâmica aí já são outros planos, né? Já aí tem um... Novidades em breve. Em breve, né? Aham. Mas essa é uma das obras, né? Outra obra que eu estou executando agora, né? Essa aí eu estou na reta final, né? Então o que aconteceu? Eu tinha Não pode, eu acho que não pode contar tudo, não. Novidades em breve. Então, essa obra, assim, tinha o meu cliente, né? Na época, ele construiu uma edificação, né? E multifamiliar, essa edificação, e o pessoal alegou que estava tendo falta de água, né? Tipo assim, a hora que a concessionária parava de fornecer água, não durava muita água que eles tinham em reservatório, né? Aí eu fui acionado, né? E fui lá descobrir. Então, depois que eu fiz os cálculos, resumindo assim, não que deu valores quebrados, né? Quebrados assim, não é exato. Mas basicamente lá precisava de ter uma água para os condôminos, né? Sem reserva de incêndio, né? Precisava de 25 mil litros de água e só tinha 15 mil litros. Então a obra é fazer um reservatório inferior, né? Reservatório enterrado, porque inclusive lá não tinha reservatório inferior, né?
que para edificação multifamiliar é recomendado você fazer aquela concentração, né? 60-40, né? 40% lá em cima e 60% enterrado, para diminuir carga na estrutura, né? Para tornar mais fácil a manutenção também, né? É um Tem condomínio diversos fatores. vertical? É vertical. Então, Então aí a gente está finalizando essa obra aí para fazer esse reservatório, né? Que vai ligar, vai ser um reservatório adicional, né? Para o pessoal. Também outra obra que eu tô assim, falta algumas coisinhas, pouca coisa assim, mas que o pessoal já está utilizando, é a reforma da Fundação Logosófica aqui, né? Então, a Fundação Logosófica aqui em Jataí, ela fica ali perto da churrascaria Book, né? eu sei Vai no onde que Grangeiro ali, né? Não, É perto também é do lado do TRE. do lado do TRE. Sei. Do lado Lá do TRE. era ou também é anexo lá ao Conselho de Administração, Conselho Não, Regional de Administração? É diferente. Mas é separado. junto, no mesmo lote, assim, ou Não. próximo? É Não? próximo, é em frente. É próximo, em frente. É em frente, o Conselho de Administração. lá. Eu sei onde é. Então aí eu fiz a reforma lá toda, né? Fazia bastante tempo que a edificação estava precisando de uma reforma, de um trapo, né? Então aí eu fiz essa obra. Tem uma outra obra, a gente está iniciando a construção de uma casa, né? Lá no bairro Epaminondas. E... Nossa, tanta coisa. Parte de projeto, parte de execução, tem bastante coisa aí, mas agora de cabeça. Só se eu puxar o drive do escritório e ir listando aqui. Mas assim, você gostou dessa área de execução, de acompanhamento de obra? Sim. Você se encontrou mais nisso daí do que em projeto ou você com... que você diria dois, assim, qual que você gosta mais hoje? Gosta dos né? dois. Eu gosto dos dois, né? Aham. Eu tô igual o Manuel Gomes, né? Gosto demais. Demais, aquele negócio, compor ou cantar? Cantar é bom, compor também. Mas assim, eu gosto dos dois, né? São duas áreas muito interessantes, assim, eu gosto bastante. Agora, inclusive, eu tô terminando um MBA em estruturas, né? Então, esse MBA eu achei interessante que aí eu tô aprendendo bastante, assim, sobre a parte de projeto, né? Que o MBA é projeto, detalhamento e dimensionamento de estruturas. Mas reflete muito no dia a dia, né? Reflete muito no que a gente vem executado nas obras. Então, uma coisa complementa a outra. Eu vejo assim que as duas áreas conversam diretamente, né? Não adianta você fazer um bom projeto e executar de qualquer jeito, né? Hoje o Bruno me falou isso aí. Parabéns. O que é que eu falei? E assim, Falou exatamente isso, pô. na verdade, assim, eu vejo assim que são 3 áreas, né? Não são só 2, são 3. Tem a parte de projeto, que é o antes, tem a execução, que é o durante, e tem o pós, que é a parte de manifestação patológica. Ainda tem a gestão também, né? De tudo isso. Sim. Mas aí, assim, essa parte de manifestação patológica, assim... É o que eu tô entrando pesado aí, né? É muito doido. O Matheus gosta de encrenca, cara. Por isso que Eu ele gosto gosta de esse negócio de encrenca. patologia aí. Área de Gosta patologia... confusão, área de patologia é só porrada e bomba. confusão. É só... você que é o culpado de estar caindo na minha casa. Mas eu não. Mas é uma área muito pouco explorada que tem muito rendimento, só que tem esse problema, né? Esse porém, que você vai ter que entrar para ir contra alguém. Não tem como. Alguma coisa você vai ter alguém que você vai ter que podia acusar. emendar um direito já. Já faz tudo, o já. direito. Mas eu não Inclusive, sou louco, não. aí, ó, Já processa e já entrega o laudo. interessante. Eu fui em Goiânia teve o seminário de avaliações e perícias Com Henrique Bosco. com o Henrique Bosco lá, né? O cara. Muito da hora. cara é Henrique bom. Bosco. O cara é o cara. Turma o cara do é o Decore, cara. qual turma do Decore? Engenharia. Não comprei não. Henrique Matheus. Bosco, turma Deixa 14 baixo, do Decole, eu fiz, estamos aí, né? Então, o Henrique Bosco estava lá, tem outro cara que é muito bom hoje em dia, é o Acácio Santos, né? Como é que é? Laboratório Pericial, né? Pericial, agora Então, o cara é muito bom assim também. Eu vejo assim que o Acácio Santos, ele é um cara muito bom no que ele faz e ele leva muito para a parte jurídica. Então, assim, qual que é um diferencial que eu vejo no profissional que ele é?
que ele é engenheiro, mas ele sabe muito sobre a parte jurídica. Não sei se ele é advogado também, de formação, fez direito, né, bacharel em direito, mas aparenta ser. Ele sabe onde que vai mexer, né? Se Exato. ele quer acusar alguma coisa, já tem a base pra acusar o caboclo. É interessantíssimo, assim. Não, mas é interessante você unir essas coisas, assim, o Zé Vitor falou aí, já faz logo um curso de direito, mas é por aí mesmo. Porque aí você você já tem aquele raciocínio, ó, pela lei tal, né, já posso resolver por isso, então meu laudo tem que ser assim. Eu acho que faz sentido. Aí E dá aí- pra atuar como perito, não dá? Dá. Nessa E é outra parte coisa dele. também que eu entro é que essa parte de perícia, de engenharia diagnóstica, ela não é só pós também. Ela pode ser pré também. Tanto é que existe o laudo de vistoria cautelar de vizinhança que você vai fazer no caso, antes. quando você vai subir um prédio, Isso. aí você tem que fazer um Antes de levantamento começar, do que você vai... levanta. É? Aí você levanta antes, tira as fotinhas lá, faz o seu laudo. Aí se caso acontecer alguma patologia, alguma coisa durante essa construção, você pode reaver. O caso mais tradicional é aquele negócio assim, ó. Por exemplo, o prédio, vai abrir um prédio do lado da minha casa. Aí, não sei por que diabos, o pessoal resolveu fazer o prédio com fundação de batistaca. Nossa. Batistaca é um negócio que dá muita vibração, né? Uhum. Então, é complicado. Aí você tem um muro lá de divisa da sua casa e aí o pessoal cravou as estacas e rachou o muro no meio. Que E aí? Muro com estaca de 2 metros. E aí, como é que você vai falar que o muro rachou por conta do batistaca, né? Então, para isso que serve o laudo cautelar de vizinhança, né? Você vê a situação que tá antes, Sim. e aí o pessoal tá executando a obra, e aí aconteceu alguma coisa, você fala, ó, mas antes estava desse jeito aqui, não tava com essa rachadura, não tinha essa manifestação patológica. Eu vejo que aqui. existe uma dificuldade de, por exemplo, você tem que não captar essa pessoa, mas explicar, fazer um serviço de Exato. comunicar de forma... É a coisa mais fácil que Fácil. tem, moço. A parte de Sua conscientização. casa Eu tô falando que é difícil. Sua A casa parte- vai cair se esse prédio subir. Vamos fazer um serviço com isso? Pouco agressivo. Tem que ser muito agressivo, né? Questão são casos. Essa é a grande questão. Mas aí esse que vem a calhar também o perfil de cada profissional, né? Claro. Então, tem profissional que é muito bom nessa arte de vendas, né? Que é muito persuasivo, e tem profissional que não é. Então acontece. E Isso é também normal. pode servir também para quem vai construir, igual a pessoa que vai construir o prédio, porque tem pessoas também, lógico, né, a maioria, mas tem vizinhos que agem de má fé, né? Igual vai construir aquele prédio lá naquele local, Tá e o com cara já tá com a rachadura. casa cheia de rachadura, aí casa já começa tá a com- construir, o cara, não, aí acabou com a minha casa. Aí o cara que tá construindo faz esse laudo para assegurar isso. Então tem dos dois lados, né? Tem como é um mercado que tem que ser explorado. E aqui falta demais na nossa região. Muito mesmo. Assim, o que eu vejo hoje em dia? Então, eu vejo hoje em dia que o mercado de Jataí, de uma forma ou outra, ele não está tão preparado para receber essa área da engenharia diagnóstica, né? É extremamente necessário a gente ver que existe uma necessidade da atuação de engenheiro diagnóstico, mas só que é como se as pessoas olhassem para a engenharia diagnóstica e achassem que é uma área da engenharia que é só para cidade grande. Ou como se fosse um gasto à toa, sabe? Dá pra resolver na conversa. Não, nós fala com o cara ali. E não é gasto à toa, igual assim, ó, um laudo cautelar de vizinhança. Hoje em dia, me acionando para fazer um laudo cautelar de vizinhança, que é algo que eu faço também lá no escritório, eu cobro R$ 1.500 para fazer um laudo cautelar de vizinhança. Mas aí imagina, é R$ 1.500 que o pessoal vai construir um prédio do seu lado, e se você tiver que reparar alguma coisa, vai qualquer economizar coisinha dá R$ 20 mil. 1.500. Não, qualquer A coisa dá pessoa- 20 mil. A pessoa um olhar reparo. já... Vamos supor, o prédio construiu do lado, aí uma janela quebrou e trincou a casa no meio. Se reparar aquela trinca e colocar outra janela, vai dar 5, 10, 15 mil reais. Sendo que você podia ter evitado isso com um laudo de 1.500. Inclusive, o laudo que eu fiz daquele cliente meu lá, ele economizou demais, porque o muro dele, ele tava com a rima apoiado no arrimo dele, e o muro dele tava começando a tombar. Aí eu fiz esse laudo, apontando o rompimento do muro de arrimo do vizinho e tal. Ele vai economizar, entre aspas, né, 40 mil. Que
foi o que deu no orçamento que ele levou pra justiça. Aí, ó, com Um laudinho com de... 1.000 e pouco. Não foi nem isso, eu comprei baratíssimo, que foi o primeiro que eu fiz, porque eu tinha feito Aí, ó. curso e tal. Vamos supor, R$1.000. Com R$1.000, ele economizou 40 mil. Olha só o investimento, né? Então Se você pudesse... aí vem a grande questão. Se você pudesse gastar R$1.000 para economizar 40, você faria isso? Mas é uma coisa que as pessoas não se perguntam, né? Acho que, vai dar tudo certo. Mas, assim, isso é igual um seguro de carro. E aí, essa é a grande questão. Por que o seguro de carro a gente paga todo ano e por que o laudo cautelar de vizinhança a gente não faz? Sim. E o laudo É a pode mesma dar... coisa. É a mesma coisa. Sim, E o laudo vale por muito mais tempo Sim. do que um seguro. E pode dar muito mais prejuízo na construção do que o carro. Exato. E Depende do carro, né? Também. Depende do carro. E tem um retorno periódico, assim, de você ir lá, acompanhar? Depende, né? Depende do caso. do caso. Se for, tipo, tem uma trinca lá, né? Uma rachadura. Aí seja que acompanhando for. a evolução Tem dela. que ver se é passivo ou se é ativo, né? Se ele tá deslocando ou se ele não tá deslocando. Então tem que ter um monitoramento ali daquela abertura, né? Mas esse é um dos casos que tem esse retorno. Mas Entendi. tem outros casos assim que é só ir lá, constatação, tá faltando isso, tá faltando aquilo e Mas segue com viagem. um laudo de antes, você pode fazer depois que tiver construído. Aí depois que tiver construído, se for um prédio, por exemplo, você pode fazer os laudos dos apartamentos que estão lá. Disso você já pode ir. Vai só voando, filho. Vai só voando. Pô, Não Outra tem coisa jeito. que é, o Zé Vitor comeu todo o amendoim. Eu já vou cara. comer aqui, ó. Incrível, pega aí. outra coisa que é muito outra Pô, coisa que é triste, cara. Você, bicho, você devorou. Não, tá menos da metade. outro laudo que é muito interessante, né? Inclusive aí, ó o Merchan. Você nem falou o nome da sua empresa, pô? Então, ó o Merchan, vamos lá, pô, o Merchan. Então, você que comprou um apartamento no IES, por exemplo, daqui uns dias vai entregar os apartamentos, né? Eu faço laudo de entrega de apartamento, né? Então, o que é esse laudo de entrega de apartamento? É um laudo individualizado do seu apartamento, em que eu vou estar indo lá e vou olhar se tudo está em ordem. O que é olhar se tudo está em ordem? Já parou para pensar se você foi lavar vasilha no seu apartamento, encheu demais a cuba e a cuba caiu. Quem que é a culpa disso aí? A culpa é da construtora? Então, um dos testes, né, que eu faço é esse teste de estanqueidade da cuba da cozinha, por exemplo, né? Esse é um dos testes, né? Tem outros diversos testes que é testar. O bicho é vendedor mesmo, que eu nem tenho lá, Testar já tô querendo. cerâmica por cerâmica, ou porcelanato Rapaz, por é uma porcelanato. área braba demais. Assim. Então, enfim, aí, por exemplo, um laudo desse aí eu cobro uns 1.000 e pouquinho, mais ou menos. Aí pensa, por 1.000 e pouquinho, o serviço é pouco também, né? O serviço é bem pouca coisa. Mas você pode economizar uma reforma do seu apartamento, né? Aí aquela reforma, ter que chamar o pessoal, avisar condomínio, notificar. Você evita uma dor de cabeça tão grande que aquele valor se torna Você paga, sei lá, 1.500 para economizar 10 mil. Fácil. Aí essa que é a grande questão dentro da engenharia diagnóstica. Tipo assim, fazer um laudo é muito mais barato do que realizar os concertos, sabe? Então é exatamente essa situação. Você investir 1.000 e pouquinho, tal, pra você ganhar 40 mil, 30 mil reais. É um seguro, né? É um segurão. É tipo um seguro, né? É um esquema de... Não vou falar que é esquema de pirâmide, não. Mas, porque não é. Mas que dá certo, né? Que é verdade mesmo. Mas é muito assim, é exatamente isso. A engenharia diagnóstica, ela vem assim para a sociedade, pro ser, né, da sociedade investir um dinheiro muito pouco em troca do benefício que ele vai ter. É aquele negócio, a gente sempre torce, uma vistoria, por exemplo, de recebimento de apartamentos, né? A gente sempre torce que dê tudo certo. Geralmente dá certo, né? Isso aí, ainda bem que existe controle tecnológico, existe engenheiro em obra e tudo mais, né? Existem profissionais qualificados, né? Pessoal que tá lá assentando, acabamentice e tal. Mas pode acontecer, né? De não ter.
100% dos casos, né? Esse sucesso. Então é ali que entra a engenharia diagnóstica, né? Então é uma área assim, é fantástico. Hoje em dia eu não atuo tanto porque não tem tanta demanda, né? Já tá aí, é mais difícil. Já tá aí. Mas é uma área fantástica, assim, eu gosto bastante. E o cara referência é... Qual que é o nome que vocês falaram? Henrique Bosco, tem o... Cara, é fera. É Matheus, não sei se é Matheus o nome do É o outro. Matheus Leone. Leone. Isso, Matheus Leone. Matheus Leone. É muito bom também. É muito bom também. Matheus Leone, de Brasília, dele, né? Henrique Bosco é Campinas. Uns caras é fera mesmo. O Acácio Santos é do Rio de Janeiro. O Henrique Bosco é um vendedor nato, né? O Henrique Bosco é um vendedor nato. Ele faz você gostar do negócio. Nossa, eu comprei o Decole. Eu comprei o Decole parcelado 12 vezes no cartão. Mas eu comprei. E terminei o Decole. Fui no congresso, né? De avaliações e perícias. Lá no congresso eu encontrei com o cara me vendeu mais um curso. Que isso? O cara é um vendedor, assim. O cara é comerciante, mas não tem jeito não. Então você comprou tava 3 lá- numa lapada. Eu tava lá no congresso, no seminário lá, o cara virou pra mim e falou assim, então, aí pros alunos do Decole, vai ter uma promoção especial de um curso novo que eu tô lançando e tal. Ele falou, segunda-feira, era tipo numa sexta, era quinta e sexta, ou sexta e sábado, não lembro. Aí ele falou, ele falou, segunda-feira, final da tarde, a gente vai lançar um e-mail. Segunda-feira, final da tarde, ele lançou o e-mail, eu comprei. Aí você fala, não, mas eu tô sem dinheiro. Não, mas amanhã vai ter parcelado em 12 vezes sem juros no cartão. O cara acaba com seus argumentos, não tem jeito não. Ô, Igor, O cara é mas fera. eu tô muito curioso para saber como é que vai ser esse projeto seu de levar a engenharia pro ensino médio, né? Levar a nossa profissão. Como é que você vai explicar isso para os alunos do Sem ensino desanimar médio? o povo, né? Como é que você vai animar? Como é que você vai animar esse povo? Você não vai falar em Uber lá, esses trem não, Pelo né? amor. Não, isso aí não. Como é que você vai, realidade, como é que você vai O abordar? cara já entra mostrando o aplicativo já aqui, ó. Esse Ao mesmo tempo, Olha ô o Igor, tanto que eu fiz de corrida. ô Igor, ao mesmo tempo, assim, como é que você vai mostrar essa realidade? Assim, a gente brinca aqui, porque eu vejo que a engenharia vive altos e baixos mesmo, e tem hora que a gente tem que recorrer mesmo a outras fontes de renda, não tem jeito. Mas como é que você vai abordar isso lá? Quantos minutos que vai ter essa apresentação sua? Quantos minutos eu vou ter já pra tá, defender já a tá, classe? como é que você vai defender nossa classe? Eu queria entender melhor esse desafio impossível aí. Galera, vocês abrem a Play Store, baixa o aplicativo, coloca o diploma. Insere o diploma aqui. Não, então, assim, essa atividade, vixe, aí já... Eu acho que o pessoal do terceiro ano não vai assistir esse podcast. Não vai assistir, não. Então, Aqui é tudo só bem. da primeiro ano de graduação pra cima. Então, pronto. Então, assim, a atividade eu conduzi, assim, de uma forma em que eu separei uma espécie de roteiro, né, para conduzir a atividade. Então, primeiro eu venho falando quem sou eu, né, falando um pouco da minha graduação, o que eu faço no meu dia a dia e tudo mais, né. Depois eu falo sobre o que é engenharia, né, e quais os ramos dela, como que eu escolhi a engenharia também, né. Eu não lembro agora se tem mais algum tópico, mas eu também, aí por fim, assim, eu faço atividade, lembrei. Aí eu também venho falando sobre quanto que ganha um engenheiro, ou quanto que deveria ganhar. Mas como é que você engenheiro. fala isso, Igor? Qual o valor? Tem como você falar pra nós? Quanto que um Ele tá engenheiro falando que vai ganha? ganhar 5 mil, você acabou de formar. Eu sou um aluno do terceiro ano e pergunto, Igor, quanto que ganha um engenheiro? Então, aí... De 0 a 1 milhão. Então, aí esse que é a grande jogada, né? Então vamos lá, vamos recapitular. Aí eu falo sobre quem sou eu, o que eu tô fazendo ali, sobre o que é engenharia, quais os ramos, o que o engenheiro faz no dia a dia, né? Quanto que o engenheiro deveria ganhar e, por fim, eu falo pro pessoal o porquê que eles estão estudando aquilo que eles estão estudando. Qual que é o motivo de estudar sobre números, né? Esse é o título dessa combinação, né? Então, vamos lá à parte que interessa, né? Como que eu defendo essa parte de quanto que o engenheiro deveria ganhar? Então, eu apresento para eles, né, primeiro sobre a lei,
né? Agora não lembro a lei, 49, 16, não Do lembro piso agora. do engenheiro. Do piso do engenheiro, tá. né? Então, o piso do engenheiro, o valor mínimo que o engenheiro deveria ganhar é de 6 a 9 salários mínimos, né? De acordo com a lei. Porém... De acordo com a lei e com o sindicato dos engenheiros, né? Que definiu ou recordo. não? Acho que é... Deve ser, não sei. Mas assim, de acordo com essa lei, é esse Aham. valor, de 6 a 9 salários mínimos, Uhum. né? E aí, primeiro eu mostro para eles que isso existe. Uhum. Então, eu mostro para eles três concursos públicos, né? Uhum. Em que a gente tem um concurso público, a gente tem uma remuneração inicial de 8 mil e alguma coisa. Uhum. O outro concurso público, a gente tem uma remuneração de 12 mil e alguma coisa. E o outro de 2 E mil. o terceiro concurso público é uma remuneração de 21 mil Ave Maria. e alguma coisa. Uhum. Então, se eu não me engano, o primeiro... Todos com obrigatoriedade de ter se graduado em engenharia, Em engenharia civil, específico. Então, eu trouxe dessa área, que é engenharia civil, porque é o que eu mais Uhum. conheço, né? É. Inclusive, tem um Instagram muito bom aí para quem é concurseiro, né? É o E-Civil Concurso. Foi lá que eu tirei as referências, né? Uhum. Então, aí, por exemplo, esse de 21 mil, onde que é o trabalho? Corregedoria Geral do Estado de Santa Catarina. Mas, pô, você vai trabalhar na Corregedoria Geral do Estado, né? Então, é uma função muito importante. Enfim, então eu mostro isso e depois eu mostro, assim, que tem um outro lado também, né? Uhum. Porque também eu penso assim, que não dá pra gente chegar lá e iludir o pessoal. Não... Não dá, Não, não e dá. também Eu não sinto é, que não é não- correto. Não é Claro que correto não é. fazer É, isso. não é. Na hora que ele passa o de 21 mil, passa um slide, mas... Não Três motivos. Mas, aí depois eu venho com outro. Mas, Uhum. né? Então, vem o próximo slide, né? Uhum. Falando sobre os outros concursos que têm outras remunerações, né? Uhum. Então, a gente tem concurso para prefeituras, né? De 4 mil reais, de 2 mil reais, de 5 mil reais. E isso não é 6 salários mínimos, né? Uhum. Então, eu mostro isso pro pessoal e aí eu falo, ó, por que que existe isso? Qual que é a grande jogada atrás disso aí? Uhum. A grande jogada, uma das grandes jogadas é que o pessoal, ao invés de contratar um engenheiro, eles vão contratar um auxiliar de engenharia, né? Uhum. Então, ele não está contratando um engenheiro, o prefeito não está contratando um engenheiro, está contratando um auxiliar de engenharia, mas, teoricamente, quem deveria ser o auxiliar de engenharia? Alguém que é formado em técnica de edificações, né? Na minha visão, é o que eu penso a respeito. Esse é o cara que deveria ser um auxiliar de engenharia. Quem é formado em engenharia civil deveria ser contratado como engenheiro civil, né? Uhum. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Mas por que que isso acontece? Essa é a grande questão. Porque existem faculdades e existem alunos que... Faculdades que tocam o curso fazem o aluno passar de qualquer forma. E existem alunos que querem passar de qualquer forma. Então, Não estão preocupados não com a é só qualidade. um lado, não é só um lado, é o conjunto dos É o dois. conjunto. Então, se a faculdade, por exemplo, se a faculdade não for uma faculdade tão boa, o aluno ele pode se tornar um profissional de excelência ali, se ele quiser. Mas se ele quiser só tocar a faculdade de uma forma que não tá nem aí com nada, né? Ele consegue também. Então, de quem que depende? Depende do aluno também. Não depende só da instituição. Dos dois. Se a instituição for muito boa, né? Se a instituição for excelente, de excelência, o aluno, se ele for tocando com a barriga, ele consegue também. Tem gente que compra a prova, o cara tem uns ninja da escola, né? Nas provas, então, tipo assim, tem gente pra tudo, né? Mas, de que adianta? Vamos supor, você tá fazendo lá concreto armado 1, concreto armado 2. Você tá estudando ali como que você vai fazer o dimensionamento de um pilar, dimensionamento de uma viga, de uma laje. Pra que você vai colar naquilo, cara?
aquilo é a sua profissão, aquilo ali é o que você vai fazer depois que você sair da faculdade, você vai colar naquilo pra quê? Aprende aquele Depois conteúdo. lá na sua carreira profissional você vai ter que voltar pro livro para aprender o que você não aprendeu Vai colar hoje, de né? quem, né? Igual, vai colar igual de uns quem? dias atrás, estava tendo aula da pós-graduação. A pós-graduação funciona assim, é online, né? Mas eu tenho que fazer uma tarefa antes, aí eu assisto a pós-graduação, e no caso, como eu assisto depois, né, tipo assim, passo o final de semana e eu assisto as aulas depois, eu tenho que fazer uma atividade que é difícil, assim, demais da conta, assim. É um trem teve umas matérias assim, que foi surreal de tão difícil essa atividade, né, para eu garantir a nota ali para eu passar, né? Aí teve um módulo da pós que era projeto e dimensionamento de estrutura de concreto armado. Projeto de dimensionamento de estrutura de concreto armado, a gente sabe o que é, né? Estudar sobre pilar, viga e tal. Aí tô eu lá, fui fazer atividade antes da pós-graduação, caiu lá, calcule o momento de inércia do pilar tal. Vai meter um força vezes distância lá e... Tipo assim, calcule o momento de inércia do pilar X. Aí lá vai eu pegar os livros da faculdade, pegar as anotações para estudar, vídeo no YouTube e tudo mais, estudar como é que faz cálculo de inércia de pilar. Mas o que isso tem a ver com o que eu vou aprender ali? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, de que adianta colar? Se mês depois que eu sair da faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, ele vai me pedir aquele tipo de Já é conhecimento. difícil não tendo colado. Imagina se você passou colando, né? Você não sabe nem qual livro que você vai pesquisar para saber sobre o momento de inércia, né? Pesquisar, bicho. Vai ser um desafio tanto esse projeto aí, hein, Igor? Mas aí Aí também... o cara lê lá a inércia e já lança um BH ao cubo Então- sobre 12. Nem Então aí, ó, bagulho. vamos só voltar um pouquinho para a parte do projeto, né? Então, eu falo um pouco, né? Depois eu dou esse banho de água fria, digamos assim, falando que existem essas más remunerações, mas, porém, contudo, entretanto, eu vejo que esse é um dos motivos do conselho tá aí, né? Tá aí para defender esses profissionais, né? Defender, porque às vezes a pessoa não é esse aluno que tocou com a barriga. Ele é um profissional de excelência. Por que ele tem que ter uma má remuneração? Não faz o completo sentido isso aí. Não tem nada a ver isso aí. E então o conselho tá ali para ajudar nessas situações, né? Eu vejo assim. Eu vejo assim. Desengasga aí, Matheus. Eu sempre. Solta. Abre seu coração pra nós, Matheus. Eu sempre gosto de pensar do lado positivo, né? Eu sempre sou bem otimista com essas coisas. Mas tá tudo bem. O veneno, escorre assim, ó. Limpa o veneno que tá na... Igual o homem que tá aí na presidência, nossa, que não pode falar, tá igual aquelas loiras do banheiro, né? Se falar 3 vezes. Esse homem aí, gosto dele? Não gosto dele, não. Mas eu tô torcendo que ele faça uma boa administração, porque se ele não fizer, tá todo mundo fudido. É isso que eu falo sempre. Você pode não gostar da pessoa, mas torce pelo melhor. Torce, Pelo tem que amor de torcer Deus. pelo melhor. Senão, só ajuda a descarrilhar o pavilhão que tá indo aí. Mas assim, falando de conselho, a gente discutiu muito no primeiro episódio aqui, né? Depois eu Sobre piei conselho. mais fininho. Porque não dá pra ficar falando muito dessas coisas, não. Aí, ó, vocês querem falar sobre conselho? Chama o Lamartine. Cadê Lamartine? O Lamartine, como é que é o sobrenome dele? Esqueci. Lamartine, presidente do CREA, tá convidado para entreliçados. Aí, ó, outra pessoa que dá pra Aqui, convidar é o velho da lancha, que é o dono, é o presidente da mútua também, que é da hora demais. Tem que você lançar o velho da van. Eu vi. Ele é o velho da lancha, ele é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro, O dono verdade. do dinheiro. Rapaz, a mútua é sensacional. Eu Ajuda, gosto viu? muito da mútua. Ontem,
Comprei uma Se você não cervejinha conhece, artesanal lá procura pela aí a multa, multa. filho. Ah, olha aí. Olha lá. Um cupomzinho da multa. Mas foi aquele metade Clube do do Malte. dobro ou realmente Não, mas realmente era... tinha desconto mesmo. Dessa vez eu pesquisei. Dessa eu vez conheci, você- Deus. que o Matheus chegou um dia, moço, mas tem uns programas aqui da multa que é muito barato. Eu Isso, falei, Matheus, pesquisa agora no site da empresa. Aí chegou lá e falou, É o mesmo preço, né? preço, metade do dobro, né? Falei, então vai com calma, pesquisa. Mas então você achou. Ah, não, achei. É porque Agora agora tá eu tô pesquisando tudo. Não, né? pesquisando acha, mas Tem é até um porque... whiskyzinho lá. É, É, tem um cupomzinho que você ganha Barato. um esquisinho, aqueles mini, sabe? cara, mas financiamento com a mútua Não, é o melhor Não que tem lógica. É o de melhor pai que pra tem no filho. Brasil. É de pai para filho. Não tem lógica. Meu amigo, você, se você é profissional das engenharias, agronomia, né? Um cara, como é que fala? É credenciado no CREA. Se vai você lá. é engenheiro, né? Você é Vamos lá. engenheiro. Você é engenheiro. Vai pra multa. Tá lá com o seu CREA ativo. Pesquisa aí, mútua.com.br. .com.br. E vai na Mútua Goiás e faz uma simulação de financiamento e liga para o seu vendedor de automóvel e faz uma simulação de financiamento com ele. Nem faz não, moço. Assina o trem, porque é muito barato. Você Não, nem- Nossa, é faz muito só a barato. simulação. Vamos supor que você não tá inclusive, vamos lá, precisando. só pra Mas faz a desmistificar. simulação só para você ver a diferença. Só pra desmistificar um pouco aí, tipo assim, porque assim, a multa, a hora que eu entrei, né, pro clube da multa, achei que tudo era mil maravilhas. Aham. É tudo mil maravilhas. Porém, no primeiro ano, O Zé Vitor você quase que... você tem um período de carência. É, tem tá a cara bom? tal da carência. Então, É, assim, tem a ó, carência. Não é... Você já entrou? O cara já entrou querendo financiar 100 mil reais. É, difícil. não dá pra entrar e querer financiar. Não, calma. Você muito. tem que ser Calma, sabatinado ali, calma. meu amigo. Tem que ter um pouquinho de calma. Então, assim, já vamos alertar sobre É. isso. Porém, é só o primeiro ano. Se você ficar 10 anos na mútua, é só o primeiro ano. Você vai ter 9 anos pra você tirar financiamento. Não, você vai entrar e vai ficar lá até você morrer, meu E é um amigo. trem tão bom, eu tava vendo aquele É negócio muito de barato, férias mais da mútua. Moço, eu tava orçando Eu um mesmo trem ó, mirabolante, né? Olha aí, ó, Uma- isso uma- aí, ó, spoiler pra minha esposa. Ano que vem vai ter viagem patrocinada pela multa. Aí, ó. Vou falar, Leva vou tirar nós, férias, velho, leva vou nós, tirar velho. férias com a multa. Não. Vocês não Leva têm- nós, vocês- tá querendo sair do sua Vocês não têm o que a minha Ué, esposa mas- pode oferecer pra mim. Tá certo, não, nós somos não, engenheiro, a mútua que vai patrocinar, nós quer ir também. Então aí vocês tiram o financiamento de vocês, nós combinamos os dias e vamos todo mundo. O homem querendo sair do sapo cego, ele falando que quer ir junto. Ah, meu Deus do céu. Conhece a doença do sapo cego? Sei. Mas vamos voltar doença onde a aí- gente parou. Essa doença aí pega o sapo e pega o pinto também, né? O pinto, o filhote da Filhote da galinha. galinha. Claro, é isso que eu pensei. Ô Igor, então, esse projeto aí, que eu achei bastante interessante, que o Cantimiro falou para nós o seguinte, o que é o objetivo desse projeto? É levar o sarrafo para os entrantes nos cursos de graduação de engenharia, né? Então a intenção é levar informação para ver se esse pessoal se mobiliza para concorrer às vagas, né, existentes aí na região para os cursos de engenharia. E com o aumento da concorrência para esses cursos, digamos, peneirar já lá no ensino médio, né? Ó, Só os melhores. eu nem sei quanto que tá hoje a concorrência, vamos supor, na UNA ou no IFG, não sei. Ó, não sei. Na época que eu Você prestei tem esse dado? Ó, na época que eu prestei vestibular, não sei agora, né? Na época que eu prestei vestibular, aqui em Jataí tava 16 por vaga. Aham. Em E Anápolis, no IFG, você no fala? IFG. Aham. Na época eu tinha vestibular ainda e tal. Não sei se tem hoje, não consigo ter essa confirmação, né? Uhum. Falar pra vocês com certeza que se tem ou não, porque eu não Uhum. sei. Mas em Anápolis, essa é a grande questão. Eu nunca achei que eu ia estudar em Anápolis. No IF, eu fiz vestibular, 16 por vaga. Em Anápolis era 33. Nossa. Aí eu falei assim, não vou passar nesse negócio nunca, é o dobro da concorrência. Então assim, Uhum. na época era desse jeito. Não sei como é que tá hoje, mas Uhum. deve estar mais ou menos isso aí.
Então, mas digamos assim, a gente, né, a intenção é levar se tem 16 hoje, vamos pôr então para 30, 40 candidatos por vaga para já selecionar ali Na os época- melhores do ensino médio para Não, cursar a engenharia. esse 33 era no vestibular de meio de ano. Que é mais concorrido. Menos concorrido. Ah, é menos? Então tinha O mais. vestibular no de final de ano geralmente mais. é mais concorrido. Eu prestei o vestibular anteriormente, né? Uhum. No final do ano anterior. E aí a concorrência, se não me engano, era 64 por vaga. Nossa, Bastante, hein? Então, Muita assim, gente. em Mas Anápolis aqui- a gente tem um curso muito bem concorrido lá. Mas Uhum. aqui no IF, esses tempos atrás, a engenharia elétrica tava com falta de pessoas, né? porque ultimamente é o que eu te falei, acho que foi hoje, que tá caindo muito a demanda de engenharia já. Então, e Você aí. vê que o gráfico já tá Já baixando? tá. Aham. Mas sabe Pois que é, mas aí você vai trabalhar as engenharias, né, para poder levar, né, digamos que atrair mais concorrentes para as vagas das graduação, né? É um dos objetivos. Então, o que eu vejo sobre essa situação? Um reflexo de como que estão as vagas para ingressar é também o pessoal que forma. Uhum. Se você tem pessoal que forma e é bem sucedido assim, qual que é o sentido de ser bem sucedido? Um dos sentidos, né, é a pessoa Ganhar ter dinheiro. uma remuneração boa ali no trabalho dela. Esse é um dos sentidos, né, em que a pessoa é bem sucedida. Outro sentido é a pessoa conseguir dar um conforto à família dela, né? Conseguir ter um carro confortável, uma casa confortável e tudo mais, né? Então, eu vejo que se você tem um curso bem concorrido, que é um exemplo da medicina, é porque você tem um profissional que forma ali por último e que consegue ter um reflexo muito bom para a sociedade. E tem a questão do reconhecimento também. E tem a questão do reconhecimento também. Mas aí essa que é a grande questão. Existe um trabalho que tem que ser feito lá antes de entrar no curso, que é com o terceiro ano, e existe um trabalho que tem que ser feito para o pessoal que está formando. O pessoal que está formando, eles têm que saber que eles estão ali formando e que eles têm que aproveitar os últimos momentos da graduação. Beber cachaça. Tem que aproveitar os últimos momentos da graduação para se tornar os melhores profissionais possíveis. E tem gente que não enxerga isso. Aham. E é difícil. Tanto é que difícil. essa questão das faculdades, não todas, né? Mas alguma boa parte das públicas, elas têm uma dificuldade de passar o conteúdo prático para os alunos. Aí acaba que a pessoa, se ela for formar e quiser seguir uma área acadêmica ou de pesquisa, ela vai se dar muito bem. Mas se ela for para uma obra da vida, ela não vai sair tão bem. Aí esse que eu acho que é o BO da faculdade. Mas aí que tá, né, Matheus? Tem também a questão do estágio, né? Eu vejo que hoje eu vejo já que tá o que aí. interfere muito, o que eu vejo que, desculpa te interromper, Uhum. o que interfere muito nessa questão é sim o estágio. Eu vejo que esse é um dos fatores, né? Mas outra coisa que interfere muito é o querer da pessoa que tá lá se formando. Aí é que tá, né? Porque o estágio, quando você para analisar o estágio, não sei aqui em Jataí, mas para mim foi exigido uma carga horária de estágio que dava 2 meses e meio. É Num muito estágio pouco. 6 horas. É É muito muito pouco. Esse é muito outro pouco. questionamento. Porque no IF mesmo, se eu não me engano, é a partir do 7º mês que você vai conseguir quantificar o horário para você formar. Tinha que ser 7º desde período. o 2º período no máximo, pra você começar a poder Então, estagiar. aí essa é outra diferença. Essa é outra diferença de uma instituição pública para uma instituição particular. Na instituição pública, o regimento da instituição, ela depende muito do MEC, depende de órgão público, etc, etc. Agora, na instituição particular, eles conseguem ter uma flexibilidade maior. Na instituição lá católica de Santa Catarina, né, que eu não tenho nada para falar de ruim do período que eu cursei lá. Eles tinham a parte de estágio obrigatório,
né? E nessa parte de estágio obrigatório, você, a partir de qualquer período, você podia pegar ela. Eu acho Você que podia faz cumprir com É um isso, estágio obrigatório a qualquer momento do seu curso. Mas qual que é a Mas só carga que- horária? 300 horas. Ah, então. Mas mesmo assim, Que se dava os 2 meses e meio. Ah, Mas, tá, dá os 2 meses e meio. Porque eu mas, digo assim, mas assim, independendo da carga horária obrigatória, aí vai da consciência do aluno, né? De ver relevância nisso. E mas só que hoje. também o estágio obrigatório lá, ele não era qualquer coisa. Você não podia fazer qualquer coisa. Tinha uma professora, que inclusive a professora Fernanda, um abraço, professora Fernanda. Aprendi bastante coisa com ela, foi muito proveitoso as aulas dela. A professora Fernanda, na época, foi quem cuidou dessa parte de estágio obrigatório. E aí, era assim, ó. Você ingressava na disciplina de estágio obrigatório, né? E aí, tinha gente que já estava estagiando em um determinado local e tinha gente que estava procurando um estágio. Se durante o começo do semestre você não conseguisse arrumar um estágio, você estava fora da disciplina. Caralho. Você reprovava direto, porque não dava tempo, né? Uhum. Agora, se você tá num estágio, conseguiu arrumar o estágio, tá lá trabalhando e tal, ela vai analisar o que você faz no seu estágio para ver se aquilo ali vale você aproveitar. Porque vamos supor que você vai fazer um estágio e aí você faz um estágio em um escritório de engenharia, um escritório de arquitetura, seja o que for, e aí sua função é a função de uma secretária. Já não adianta pra porra nenhuma. Não adianta nada aquilo ali, não adianta nada. Aí você vai chegar lá, eu aprendi sobre atender telefone, aprendi sobre... Você tá reprovado na matéria. Isso aí pra mim é Você ótimo. fez lembrar uma história lá da época que eu tava na faculdade, que tinha um supervisor lá que eu acho que ele chamava Christopher, se eu não me engano. E aí, ele era um cara assim que ele pegava no pé, igual essa aparenta ser, né? Pegava no pé da pessoa fazer um bom estágio e tal. E aí, antes de começar a aula, você tinha que cadastrar a empresa e tal, o local que você ia trabalhar, tudo. E do nada o cara chegava lá. Aí, por exemplo, você via se o cara tava lá só atendendo o telefone. Aí essa é uma das coisas que eu vejo aqui no IF, que é uma coisa que dificulta, né? Aqui no Instituto Federal são apenas alguns locais que são credenciados para você fazer o estágio obrigatório. E ainda assim é só a partir do 7º período. Só a partir do 7º período, então existem essas barreiras. Agora, por exemplo, quando eu tenho um estagiário lá no escritório, igual tem a Isabela, por exemplo, que é estagiária lá do escritório acadêmica de engenharia civil, pô, ela é estagiária do meu irmão, fazendo projetos de arquitetura. Mas eu ensino um monte de coisa para ela. Um monte de coisa para ela. Sobre engenharia, porque eu sei que ela quer aprender sobre isso, ela não quer aprender só sobre arquitetura, né? É importante aprender sobre arquitetura? É importante. Com certeza. Isso é importante, com certeza. Mas aprender sobre engenharia, para ela em específico, é muito mais importante. E aí eu ensino bastante coisa para ela. Agora, o meu escritório não pode valer como estágio obrigatório no IF? Não, mas isso que não é é que não pode, é só fazer o cadastro, né? Não? Tem que fazer. Tem Essa que é a grande questão. Tem que fazer o documentos, cadastro, tem uma toda uma burocracia. questão burocrática, né? Que aí é uma barreira. é uma né? barreira, de certa forma, é uma barreira. certa Infelizmente, é uma barreira. E outra Lá coisa... Agora, eu- imagina quantos escritórios tem em Jataí que não são credenciado no IF, credenciados no Instituto Federal que poderiam colaborar com essa Lá questão no do meu estágio. era só entrar lá no site, fazer o cadastro lá da empresa, CNPJ e tal, e já era. Não, mas não deixa de mesmo assim ser uma barreira, né? Eu acho que também deve ser assim no IF, não sei. Talvez não seja um sistema, Não é tão mas é simples. preencher um formulário e entregar lá. E outra coisa que é de Mas mesmo vantagem... assim, aí essa que é a grande questão. É uma barreira. E se fosse um exemplo? E se fosse assim, você tem que ter um profissional registrado no CREA para assinar por você? Seria Aí que bem dá mais fácil. dá muita margem, né? Dá pra- muita margem, porém, aí que tem que entrar uma parte de fiscalização. de supervisionar, De se- supervisionar. Não tem gente pra isso também. É bacana, Então, assim, né? é complicado. É complicado. aham.
É aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A questão, o que me pega é essa questão de começar no 7º período. Porque um estudante de engenharia civil que realmente entrou no curso porque gosta dessa área... No 5º período ele já tá qualificado. Não, eu falo, se no 2º período ele quer pegar um estágio, se ele começou no estágio e gostou, mesmo que seja só 2 meses a carga horária que ele precisa, ele não vai querer sair. Ele vai querer continuar até formar. Ele não vai parar de trabalhar. Eu, pelo menos, quando eu comecei a fazer estágio, eu não queria mais sair, não. Mas aí, assim, você não pode se apegar também e falar assim, aqui eu só posso fazer o estágio obrigatório no 7º período. Você pode chegar lá e já fazer estágio. Entrou no 1º ano, já vou fazer estágio. Mas não vai contar nada. Cara, vai contar para sua carreira. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu particularmente sou contra. O obrigação primeiro de quem, né? ano, o que você sabe no primeiro ano? Mas a convivência já ali, o ambiente de trabalho, mas assim, né? por exemplo, aqui no Instituto Federal, uma coisa que tem muito, que é muito boa aqui é que o pessoal é técnico de edificações. Então tem muita gente que é técnico de edificações que entra para No primeiro ano de engenharia já é técnico, né? No primeiro ano o cara já sabe o que ele está fazendo. Mas eu, por exemplo, eu não fiz curso técnico. No primeiro ano eu era por exemplo. Eu não sabia que era um pilar. No primeiro ano da faculdade, no primeiro ano de faculdade eu tava lá em Anápolis, uma menina me perguntou o que era uma viga baldrame, eu não sabia o que era uma viga baldrame. Então, e aí? O que um estudante de primeiro ano de engenharia sabe realmente? Mas aí que eu falo, vai para a obra para aprender também, sabe? Mas aí, já vai aprendendo esses termos, já vai aprendendo essas coisas. Mas só que essa é a grande questão. Eu particularmente penso que é muito difícil você pegar alguém que tá cru e lapidar essa pessoa ensinar, né? E ensinar do zero. Agora, se você tem alguém que já começou o processo, você pegar essa pessoa e conduzir adiante é mais fácil. Não, mas aí tem muito profissional que nesse começo aí não tem a paciência de pegar, ensinar, isso aqui é uma viga baldrame. Pois é, mas aí que entra, eu acho que é a questão assim, da pessoa no primeiro ano, claro que o estágio dela vai ser atender telefone, limpeza, levar um papel para um setor e outro. Arrumar a sala de reunião. Mas é a convivência naquele ambiente. É o que eu falei pro Ronan aqui no episódio anterior. O Ronan comentou que limpava vaso sanitário nos eventos, né? Igual eu, por exemplo. Então, assim, mas você tá ali, convive. Quando eu estagiava lá em Santa Catarina, eu assim... Nos estágios que eu fazia em Santa Catarina, eu consegui observar o seguinte, que a minha hora de trabalho era a hora de trabalho mais barata da empresa como um todo. Então, tudo que eu pudesse fazer em benefício daquela empresa, seja a prefeitura, que foi onde eu estagiei, ou seja a Associação de Municípios, né, que eu estagiei, que foi a Anvale, a minha hora de trabalho é a mais barata da empresa inteira. Então eu tinha que fazer o máximo que eu pudesse em menos tempo, né? Para fazer aquela hora que eles estão pagando valer a pena. É a hora que eu vou mostrar serviço, é ali. Porque eles estão pagando baixo para um cara que está mostrando muito serviço. Então o que eu fazia? Até trocar o galão de água do bebedouro eu trocava. Mas é isso, essa consciência, Igor, é difícil a pessoa ter essa consciência. Porque é o seguinte, o seu salário é baixo. Teve um dia que eu peguei, interessante, né? Teve um dia que eu peguei, fui servir água, acabou a água. Na hora que eu tava servindo, eu já peguei, larguei a minha garrafinha do lado ali do bebedouro, já desci lá na recepção. Onde que tem um galão de água aqui pra eu trocar? Já fui lá, troquei, passei pano e tal, vi como é que fazia e tal. Eu fiz isso. A minha hora de trabalho valia R$6 na época. Uhum. A hora de trabalho de qualquer outra pessoa da empresa valia muito mais que R$6. Mas aí que tá, um colega meu falava assim, cara, a gente vale pra empresa aquilo que além do seu salário paga. Por exemplo, você recebe R$30 por hora.
R$30 já tá pago. Se você render só 30, você tá fazendo o que você... Perde nem cheira, né? Tá fazendo ok. Então, para a empresa você vale... Não faz nada além da sua obrigação. Você faz a sua obrigação. Então, para a empresa você tem valor se você produz valor acima do que seu salário já paga. Então, essa consciência é difícil de você colocar num aluno ali de graduação, num aluno de ensino técnico médio, né? Pessoal que forma em técnico aí de edificação, eletrotécnica. É difícil esse jovem tão cedo ele ter essa maturidade. Não, essa maturidade, né? De dizer assim, rapaz, eu vou trabalhar naquela empresa. Meu salário é pouco. Mas eu tenho, mesmo pouco, eu tenho que render para a empresa mais do que ela me paga. Essa é a mágica do negócio. Qualquer empreendedor quer isso, né? Inclusive, esse é um dos trabalhos que a gente faz muito lá no escritório. A gente vive falando para os estagiários. Vocês não estão aqui para ganhar dinheiro. Para aprender. Vocês não estão aqui para ganhar dinheiro. A hora de ganhar dinheiro não é agora. Não é agora a hora de ganhar dinheiro. Vocês estão estudando como ganhar dinheiro. Uhum. A hora de ganhar dinheiro é depois vocês formarem. Mas depois de vocês formarem, vocês têm que estar preparados para ganhar dinheiro. E ainda assim tem muito para estudar ainda, porque a gente vive aprendendo, exatamente. Mesmo depois de formado. Exatamente. Mas eu sempre falo isso para os estagiários, até mesmo para recém-formado. Esse tempo de estágio e os primeiros anos após formado, a gente tem que focar muito na questão do aprendizado. Porque a pessoa que está fazendo estágio, vamos supor, eu estou fazendo estágio e tem muita gente no status de hoje, parece que deu uma melhorada na construção civil, tem algumas pessoas que estão tendo rendimentos bons como auxiliar de engenharia, como estagiário. Eu já tenho alguns relatos. Então, isso é bom? Pô, tô ganhando um dinheiro sem mesmo estar formado. Isso é ótimo. Agora, eu faço a pergunta para esse pessoal, né, que é recém-formado ou está estagiando. Você está aprendendo bastante onde você está? Porque o principal agora, nesse momento, estágio ou recém-formado, é aprender. É você só ganhar por ganhar, não adianta. Vai te dar um prejuízo lá na frente. Hoje tudo bem. Não, mas já estou ganhando bem. Não estou aprendendo não. Estou aprendendo pouco, mas estou ganhando bem. Cara, mas você vai ter um prejuízo lá na frente. Porque a oportunidade que você tem agora de aprender muito para passar para o próximo nível, né? Que é você se tornar ali de engenheiro júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior, né? E melhorar seus conhecimentos práticos. O que eu vejo sobre essa situação de estar subindo de categorias? De nível, né? De nível, igual né? o jogo, né? Passei de nível. Existe uma parte que é isso aí mesmo, né? Que é você aprender, é você buscar o conhecimento. E existe outra parte que depende muito da empresa também. Então, só para dar um exemplo disso aí, tem empresa que não leva em consideração o que você está aprendendo. Tem empresa que leva em consideração o tempo de empresa. E isso aí, tem casos que faz sentido, tem casos que não fazem sentido. Um exemplo, uma entrevista de trabalho que eu fiz lá em Jaraguá do Sul, quando eu estava na boca de formar, 10º período, né? Ser projetista de pré-moldado. Salário, 2 salários mínimos, mais alimentação no local. Tipo assim, 2 salários mínimos, mais alimentação. Isso. Aí eu falei assim, aí eu olhei assim essa proposta e falei assim, tá, beleza. E quanto tempo eu vou ficar nisso aí ganhando? Porque eu pensei assim, pô, eu tô no 10º período. Se eu engatar nesse serviço segunda-feira,
eu tô no lucro. Sim. 2 salários mínimos. Sem ser formado. Vixe, sem ser formado, é topíssimo. Agora, quanto tempo que eu vou ficar nisso aí? Aí o cara falou assim, não, então, você vai ficar 5 anos fazendo isso. Aí depois você vai passar pra ser engenheiro pleno, acho que ele falou. Engenheiro Kids. pleno. Aí eu falei assim, tá. Então tá bom. Então tá bom. E quanto que o engenheiro pleno vai ganhar? Ele falou assim, não, aí a gente vai remunerar com 8 salários mínimos. Aí eu olhei assim pra ele, tipo assim, então beleza, eu tenho que ganhar 2 salários mínimos por 5 anos pra depois ganhar 8 salários mínimos. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Pô, 5 anos eu tendo uma faculdade, sabe? Não faz muito sentido. Se fosse assim, você vai ingressar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e depois você vai... Aí dá até pra pensar e tal, talvez, quem sabe, mas 5 anos, 5 anos é muito tempo. Aí entra outra questão também das empresas que te remuneram pelo quanto que você dá retorno pra elas, né? Aí é tudo subjetivo. Aí eu penso no seguinte, Matheus, mais importante do que a remuneração, aí eu volto nessa questão do aprendizado. Esse trabalho que você ia fazer, né, nessa empresa, ganhando 2 salários mínimos, ele ia te dar conhecimento, né? Ele ia elevar o seu nível de conhecimento a ponto de você falar, cara, se eu ficar 2 anos nessa atividade aí, ganhando 2 salários mínimos, outra empresa vai me pagar 10, 15, 20 salários, porque essa empresa tem muito serviço, ela é top. É uma análise que a gente, quando está lá jovem, recém-formado, a gente não faz, mas deveria fazer, sabe? Deveria... Aqui a gente, nessa idade, não tem maturidade para isso. Não tem maturidade para isso. Tem um limite, né? Mas deveria, assim, ter para poder fazer essa análise. Porque mais importante do que aquele salário, que eu quero dizer, nesses primeiros anos de formados, é o que você vai aprender. Então, vou pôr um outro cenário. O cara fala assim, ó, Igor, você vai ganhar aqui já o piso, né? Você vai formar, mas já falta alguns meses para você formar, eu vou te pagar 8 salários mínimos, mas você vai ficar aqui nessa empresa, sei lá, acompanhando a questão de estoque aqui, não sei, fazendo alguma coisa, fazendo tipo um almoxarifado, vai ser chefe do almoxarifado. Uma coisa que você analisa e fala assim, cara, mas é isso que eu quero aprender na prática, né? Eu formei para me especializar nisso. E você tem que se perguntar, foi para isso que eu me especializei? Mas aí que tem um limite, é isso que né, eu tenho vontade de fazer? Às vezes você quer fazer projeto estrutural. Aí você cai dentro do almoxarifado. Não vou aprender a dimensionar viga, laje, pilar nenhum aqui. Então você tem que repensar. Não, mas moço, o salário é bom pra caramba. 8 pau. 10, né? 10 mil. Mas aí entra essa análise que eu tô falando. É que eu tô te falando, tem que ter um limite ali, né? Ninguém vai pagar 8 salários mínimos pra você ficar no almoxarifado. Paga, cara. Pior que paga. Depende da obra. Por que eu te falo? Por experiência própria. Depende da... não é a remuneração não é linear. Entendeu? Se fizer uma casa geminada, você recebe um tanto. Se você fizer um comércio, você recebe um tanto. Se você trabalhar no agro, é uma coisa. Se você trabalhar na indústria, numa Petrobras, numa Vale do Rio Doce, a remuneração é outra. Só que você pode estar lá fazendo um serviço burocrático, um negócio que te prende, não te dá base de conhecimento para você pular de nível. Isso aí a gente tem que analisar também. Entendeu? O que eu particularmente observo sobre esse cenário é que depende muito de pessoa para pessoa. Eu particularmente, não é me gabando, mas eu sei que eu tenho uma certa facilidade para aprender algumas coisas. Então, assim, eu tenho uma facilidade de aprender sobre alguns conteúdos. Um exemplo desses conteúdos é sobre a arte de vendas, né? Então,
eu tenho uma facilidade, de certa forma, para aprender sobre isso e para me comportar também a respeito dessa arte de vendas, né? E é muito importante. Você está sempre vendendo alguma coisa. Agora, isso não é uma habilidade que todo mundo tem. Então, tem certas pessoas que vão ter o perfil para trabalhar numa empresa. Para ser um trainee, para depois ingressar em um cargo de gestão. Ou então, por exemplo, o caso da VEG Motors. Ingressar como estagiário, depois virar para o departamento de vendas, departamento de alguma coisa, de motores, depois virar gestor de não sei o quê. Tem gente que vai ter esse perfil. Tem perfis de funcionários, tem perfis de donos. Funcionários, tem perfis de donos, né? Eu, particularmente, hoje em dia, eu não me enxergo trabalhando para alguém. Eu me sinto muito realizado no que eu venho fazendo hoje em dia, né? Então, eu não me enxergo trabalhando para alguém. Seria interessante trabalhar numa prefeitura, por exemplo? Seria. Mas hoje em dia, se você me falar assim, se eu fosse trabalhar na prefeitura, qual que é o cargo que eu queria trabalhar? Seria... Não, seria algum cargo de diretoria, né? Agora, quem que vai me dar um cargo de diretoria? Mas por que eu almejo esse cargo? Por que eu vejo esse cargo? Porque eu sou essa pessoa no meu dia a dia. Então, não é que eu não aguento alguma pessoa, algum chefe, algum superior a mim, mas é porque não dá para ser funcionário. Eu não, infelizmente, eu não consigo assim seguir essas regras. Não é o meu perfil. Tem pessoas que esse é o perfil dessa pessoa. Tá tudo bem. Eu quero receber igual em Jaraguá do Sul, por exemplo, tem uma empresa que é de projetos. Como é que funciona essa empresa de projetos? Você forma engenharia civil, você entra lá, você vai ter um computador, eles vão te explicar como é que faz os projetos pré-moldados deles e você vai fazer. Tem gente que adora esse emprego. Por quê? Vir, recebe uma demanda, é para fazer isso. Faz o serviço, entrega, vem o próximo serviço, fazer a mesma coisa ou fazer alguma coisa diferente uma da outra. Por aí vai. E tá tudo bem. Tá tudo bem você ter esse perfil. Você faz o que você gosta, né? A gente tem eu digo que quando fazer você tá fazendo o que eu quis dizer é assim, quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta, mas você tá ali porque estão te pagando bem. O recém-formado, todo mundo deve pensar assim, mas principalmente o estagiário e o recém-formado, sabe? Não procure fazer aquilo que você almeja nessa decolada, nesse início de carreira, porque isso que importa, porque o rendimento financeiro é muito pequeno. Você é estagiário, às vezes não ganha nada ou ganha uma mixaria, então procura... Na verdade, não é que ganha uma mixaria. Tem que rende mudar esse termo, tá? É uma ajuda de custo. É diferente. É uma ajuda de custo. É você ir trabalhar sem ser de graça. Você não tem ainda uma responsabilidade grande. Eu acho que o que o Bruno tá tentando falar é de tentar agregar o caminho que a pessoa quer chegar, seja ser projetista e tentar agregar. Por mais que o salário dele não seja. O que eu observo sobre isso aí é que uma coisa tem que compensar a outra. Igual, por exemplo, eu já fechei obra que o meu intuito não era ganhar dinheiro com a obra. Meu intuito era aprender. Então o cliente ficou feliz de ter pagado bem barato. E eu fiquei super feliz de aprender uma coisa que eu nunca tinha feito em local nenhum, nunca tinha feito em... Você pagou para aprender aquela questão na prática. Então a gente paga. Aquilo ali também foi uma ajuda de custo. Ninguém se gradua em qualquer profissão sem desembolsar. Não, eu graduei, eu fiz a universidade pública. Cara, você pagou. Suas horas sentadas ali é o custo que você pagou. As suas apostilas que você imprimiu, o seu tempo que você ficou ali, você podia estar trabalhando numa empresa, então tem custo para tudo. Então nessa decolagem... Ditado, ninguém almoça de graça. Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Tem almoço grátis. Não, eu não paguei não, Bruno. Eu fiz faculdade
pública. Cara, você pagou. Você paga desde quando você nasceu, você tá pagando Com a alma. E aquela prova que você ficou a noite inteira estudando? Ué, você podia estar no bar, você podia estar dormindo, você podia estar descansando. Que seja que você não tava beba. lá, Você ué. podia estar no aniversário do seu sobrinho, Comendo com saguadinho. a sua família, curtindo a vida, bem feliz. Não tem como, né? E Cara, você paga, sempre. E a gente vê, né? E a gente vê, assim, pessoal... Até quando a gente tava na universidade, né? O pessoal chamava, bora sair, bora lá pro barzinho, não sei o quê. Hoje eu não posso, que eu tenho que fazer uma prova. Ué. Tem que pagar. são sacrifícios, Você não tá tem jeito. pagando, não tem Pagar. jeito. Meus amigos, o Matheus já acho me que deu já- um toque aqui numa cotovelada, falou, Já o papo deu tá um- bom, mas é hora de partir. Você tem mais É. uma pergunta finale? A dor do Grande. parto é A dor do difícil. parto é grande, mas tem que partir. Bora partir? Bora. Então agradecer Agradecer nosso a amigo. lenda. Agradecer demais e nosso amigo é bom sem, mano. Nosso amigo Igor Simões. Obrigado por Igor. Por Veio compartilhar, aqui. né, todas essas experiências. Sobre a logosofia também, que é uma coisa que eu tinha curiosidade de saber mais também, inclusive. E É bem continue- interessante. Aqui não é só engenharia, Olha meu o amigo. merchan, olha o merchan. É. Então, agora, aí, ó, pessoal, acompanha aí, @fl.jataí, que é o Instagram da Fundação Logosófica. Quenta um merchan, viu? Ó, não sei agora certinho o dia, mas para setembro vai ter uma atividade pública, né? Então, nessa atividade bem interessante, ó, spoiler, professora Carol vai ser Ó, palestrante bacana. na O Euler Claro. também Uma já participa, não é? entrelistada. Sim. O Euler participa A da professora logosofia. Carol é palestrante nessa atividade, então a gente trouxe a professora Carol e também trouxe o Lucas Santiago, que é um advogado aqui de Jataí, estudante de logosofia também, para trazer um pouco, né, sobre o que a logosofia tem a ver com o emprego deles. Bravo. Bacana, hein? Então vai ser uma atividade bem bacana, assim, vai estar programada para ser feita no começo de setembro, tá? Então estamos aí bem pertinho, né? Daqui a uns pertinho. dias vai ser lançada e a gente anuncia aí. É uma atividade bem bacana, assim. Beleza, meus amigos. Vamos Então, embora? Boa Não noite. esquece de seguir a gente Segue nós lá, nas né? redes sociais, TikTok, YouTube. YouTube, Sininho. Instagram. sininho. Ó, deixa eu Sim. terminar de fazer o último marketing. Eu sou marketing man. Segue meu escritório, é Cava, Arquitetura e Engenharia. Então, acho que eu não tinha falado, né, até agora, né? Ou, o meu geralmente o escritório. Zé Vitor dava essa deixa aí pros entrelistados É, eu falei, colocar as suas redes sociais, É, seus endereços, seus telefones, seu... Eu falei pra ele no meio. Nunca apareceu, O Nata. meu escritório, @cava, né? É muito simples, né? É Cava, né? O que Cava, tem a- pronto. Cava. Cava. Digitou Cava, Mas caiu Cava. O que é cava? É sobrenome? É de cavar, É o de quê? cavar. Então, vamos lá. Mais um assunto aí pra gente finalizar. Vamos Então, abrir mais Abre mais uma uns cerveja, 3 minutos por aí. favor. Abre mais uma cerveja, vamos ver. ó, Porque desde quando você começou a falar, eu pensei, gente, mas não é sobrenome dele. O que é o Cava? Explica pra nós aí, Igor. Então, vamos lá. Uma das explicações para o Cava, né, é o seguinte. Então, a gente tem eu e o meu irmão, que é Igor e Murilo Simões Silva. E a gente tem a Luciana também, que é Luciana Carvalho Santana. Então, uma das explicações para o nome do meu escritório é o KCA, que é o da Luciana Carvalho. E o outro é a junção do VA, que é do Silva, né? Dos nomes. Essa é uma das explicações. E o do cavar buraco, esse trem não tem não. Então, outra explicação é porque para você construir, você tem que Ah lá. cavar. Aí, ó. Para Sabia- construir, eu tem sabia que cavar tinha. alguma Eu coisa. sabia que tem tinha. que cavar as fundações, tem que cavar os buracos, né, as estacas. E também tem essa é a parte de engenharia, né? E aquele negócio de plantar e colher, também tem que cavar, né, para plantar e colher. Cava e E tem a questão do agronegócio aqui na cidade, né? E também a gente tem a parte de arquitetura. O que é a parte de arquitetura, né?
uma das coisas que a gente utiliza bastante nos nossos projetos, né? Caramba. É o puxador. Não, é não. na parte de marcenaria, puxador tipo cava. Ah, o puxador. O puxador E tem tipo a cava. quarta, né? Que vocês quiseram. É, porque a gente quis. Nós E quis assim. Não, e outra coisa interessante, Ai, né? ai. Não sei se já ouviram falar, mas durante a fabricação do champanhe tem um processo específico de fabricação de champanhe que tem o nome cava, né? Que isso, hein? Ixi, o cara. É Então, multidisciplinar, não? É uma palavra multidisciplinar, né? Igual, por exemplo, quando a gente escolheu esse nome para o escritório, né? A gente quis um nome que refletisse um pouco sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. E reflete muito, né? Então a gente tem a parte do agronegócio, que a gente tem bastante clientes do agronegócio, a gente tem a parte de cavar, né? Que é para construir, tem a marcenaria, a parte de marcenaria também, tem os nossos nomes e tal. Então isso tudo vem voltado. Da onde que surgiu essa ideia? Inclusive um abraço para nossa excelentíssima amiga, a arquiteta Aline, que a gente teve uma certa inspiração, né, no nome dela, que o nome do escritório dela é R01, né, que o que é R01? É a revisão 01 dos projetos, né? Massa. Ah, é daí que saiu? Não sei, mas foi. Não sei, aí A gente esse acha que sim. esse é o motivo de vocês chamarem ela aqui pra conversar com vocês. Né? Vamos chamar. Mas é um vamos trem chamar. engraçado, né? Porque o primeiro engenheiro que foi noticiado na história ele chamava Alfred Cava. Aí, ó. A Sério mesmo? outra. Esse é o primeiro engenheiro. Suspende a cerveja. Começou a... Que primeiro engenheiro? Mas aí. Ele acreditou mesmo. Eu falei, Mas mas aí- aí muda isso. Mas aí, quando a gente observou esse nome, né, do Uhum. escritório da Aline, que é amiga nossa, né, a gente falou assim, nossa, ia ser legal se a gente pegasse um nome de alguma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia. Aí a gente saiu pensando, né, projetos, engenharia, sei lá, DWG, engenharia, e nada dava verdade, certo, cortou, nada dava cortou. certo. Aí um certo dia surgiu esse nome do Cava. Aí a gente falou, pô, o Cava é o que a gente Cava é o faz. Cava. É o Cava, é o Cava, Cava. cava. Oi, então obrigado, Igor, pela participação aí. Muito obrigado e boa Vamos que noite, vamos, pessoal. meus amigos. Até o 18º. Até o 18º. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau! Fui. Fui. Tchau,